E vamos falar já da economia no país. Pela quarta vez seguida, economistas consultados pelo Banco Central aumentaram a projeção para a inflação esse ano. Segundo o relatório publicado, a expectativa é que o IPCA feche 2024 em 3,88%, um aumento de 0,02 pontos percentuais desde a última semana. A projeção da Selic, que é a taxa básica de juros, o mínimo, subiu para 10,25% na última semana. E a expectativa era que essa taxa básica ficasse em 10% em 2024. Pronto. Agora, para o PIB, a previsão foi mantida com crescimento de 2,5% apenas nesse ano. Para os próximos 3 anos, também não há alteração, permanecendo em 2% ritmo de tartaruga. Meu querido Ricardo Rous, eu estou cansado de ver aqui bons economistas da esquerda dizerem que endividamento é bom, que todos os países se endividam. E eu sempre preferi o superávit do que o déficit. Será que tem alguma coisa boa nisso aí? Capês, olha, eu não estou vendo nada de bom nesse processo e eu acho que os economistas consultados pelo Banco Central também não estão vendo um aumento de inflação. Imagino que também tenha um peso nisso a catástrofe no Rio Grande do Sul, vai contribuir para esse aumento da inflação no Brasil. Há uma redução na expectativa da queda da Selic, que deve ficar em 10,25, a gente está em 10,5 hoje, ou seja, até o final de 2024 tenha uma perspectiva de ter apenas 0,25 de redução. E, de novo, a gente não tem ainda certezas dessa reforma, dessa reforma tributária que está andando no Congresso Nacional, os detalhes delas que a gente ainda vai caminhar pela frente. A gente não tem o governo que é um governo gastador, que vem esse mantra da esquerda de ter que gastar, de gastar, de gastar, e não é essa a realidade. O Brasil não é essa economia pujante. O Brasil para poder gastar, pega dinheiro no mercado e essa taxa de juros prejudica todo mundo, seja o empreendedor que também tem que ir no mercado, seja o próprio governo que vai pagar juros desse empréstimo que está fazendo. Enfim, no fim do dia eu não estou vendo nenhuma notícia boa. Talvez o Leandro possa nos trazer notícias boas aqui, porque ele é o nosso economista de esquerda, sempre tem um viés de esquerda e vai dizer que se endividar, pode ter um viés positivo. Do meu ponto de vista, não tem. Sérgio Zagarino, muita gastança de dinheiro público, aí fica difícil, né? Fica difícil, principalmente para quem está aí nos assistindo. Porque quando a inflação no país ela sobe, isso é um cálculo que... o Leandro é economista, gente, ele consegue explicar bem. A alta da inflação faz com que os preços no mercado, eles subam. E aí o teu poder de compra, ele cai. Isso, em outras palavras, significa que com R$10 você não consegue fazer absolutamente mais nada no país, enquanto em outros países, com 10 moedas locais, 10 dólares, 10 euros, você tem um poder de compra muito maior. É por isso que o brasileiro ainda fica com aquele sonho de morar fora. Mas, na verdade, a gente tem que pensar o contrário. A gente tem que pensar em reconstruir o nosso país, porque a gente tem muito dinheiro, o Brasil arrecada demais. Não é só o fato do governo agora estar querendo arrecadar mais. Tirando o governo, pega o governo passado. Excelente exemplo, o Capês aqui durante o programa falou, entregou com superávit. Começou a realizar vendas ali de estatais que eram completamente ineficazes, tudo para conseguir ter dinheiro em caixa, para conseguir trabalhar. É bom lembrar que 90% do nosso orçamento, ele já está preso, ele já está vinculado de forma obrigatória. Os outros 10%, lembra quando eu estava falando que os deputados e os senadores colocam a faca no pescoço lá dos presidentes, do atual presidente? Ele vai ser enviado aí com emenda, com aumento para servidores. Servidor público não aquele da ponta da lança, aquele servidor público que está lá na porta da escola. Não, é o super servidor público. Então, o Brasil, ele não consegue fechar a conta. A balança no Brasil, em termos de gastos, nunca é redonda. E quando vem aquelas ideias que alguns economistas, não estou querendo dizer que do Leandro não, mas eu acho que ele vai defender isso. Eu vou dar a oportunidade para ele. Mas aqueles economistas que falam, olha, temos que super nos endividar, criar dívidas de trilhões de reais, porque assim nós vamos crescer. Cara, vai crescer quando? Porque a gente está aí aumentando a dívida pública ano após ano e a gente não sai do crescimento, a inflação não cai e o poder de compra do brasileiro está cada vez menor. Leandro Ferreira, o Sérgio Zagarino te chamou para briga, você vem? Eu vou, mas com algumas informações relevantes que eu acho que
devem fazer parte desse debate. Por exemplo, uma das organizações menos suspeitas possíveis de serem acusadas de esquerdismo, o FMI, aumentou a projeção de crescimento do Brasil. Ao contrário do relatório dos consultados do mercado, que é o Boletim Focus, que é esse que a gente está comentando aqui. Então, eu acho que precisa bater as duas metodologias, assim, FMI e Boletim Focus. Se você pegar o Boletim Focus, ele consulta lá uma porção de pessoas ligadas às financeiras, aos bancos, né? E se uma pessoa falar assim, não, eu acho que a inflação vai ser de 10%, isso eleva a média para cima. E é isso que está acontecendo no Boletim Focus. Está tendo um boicote de análises, projetando inflação muito acima do aceitável para qualquer modelo, né? E isso está lá porque é possível ver a declaração das pessoas. Você tem ali 3, 4 caras que acham que vai ter 8% de inflação e aí sobe esse resultadozinho aqui que agora a gente está propagandeando. Mas uma organização internacional que analisa dados de todos os países, como o FMI, que é insuspeito no caso do governo brasileiro, está projetando maior crescimento, está projetando queda na inflação. Está, inclusive, dizendo que se os juros no Brasil não fossem tão altos, o Brasil cresceria mais. Então, tem que bater na porta do Roberto Campos Neto, que está boicotando o crescimento do Brasil, mantendo esse patamar de juros que faz a gente pagar uma dívida astronômica. Enquanto que o governo atual tem que lidar com o calote que foi dado pelo governo anterior, tanto nos precatórios quanto nos governadores, quando se deixou de arrecadar ICMS, que foi mudado, esse sim, numa canetada pelo governo anterior, fazendo com que os governadores tivessem que pedir parcelas adicionais de repasse para o governo federal, que foram garantidas pelo Fernando Haddad, pelo Lula, para não deixar faltar educação e saúde em cada estado do Brasil. Muito bem. Você concorda com o Leandro Ferreira que tem que bater na porta do Banco Central e falar: para aí, vamos começar a fazer uma gestão política, chega de gestão técnica. Bater na porta, o Campos Neto, vamos jogar o jogo do governo. Será que está certo isso? Eu acredito que não. O Leandro pode responder depois, mas eu quero ouvir você. O Roberto Campos Neto, ele encerra agora nesse ano, né? Então, no próximo ano, certamente virá alguém agradável ao petismo, ao lulismo, e a gente já viu, né, o que acontece nesses casos. Provavelmente alguém da escola Guido Mantega de economia. Agora, a inflação, ela afeta diretamente as pessoas mais pobres. E esse número oficial da inflação, ele engloba todos os preços. Na prática, quem frequenta os supermercados sabe que a inflação real ela é até mais alta, né, nos itens básicos, né? Os preços não param de subir. E o que a gente põe é que nesses cenários econômicos, nessas análises, muitos palpiteiros, né, muita gente fala, vai crescer tanto, vai cair tanto, porque depois, futuramente, quase nenhum é cobrado por isso. No mercado financeiro tem muito isso. Você, vai crescer tanto as ações, ou vai crescer tanto a inflação, depois ninguém lembra e fica por isso mesmo e a pessoa está sempre lá palpitando. Agora, os fundamentos da economia no governo Lula são ruins. As estatais voltaram a dar prejuízo, você tem o perigo fiscal, a reforma tributária que aumenta, que concentra ainda mais o poder de tributação, que na verdade foi a chancela do mercado para o governo foi, a reforma tributária, eu sei que vai aumentar bastante os impostos, vai segurar aqui o caixa, então tá bom, mas assim, faltam os fundamentos. A inflação gera um empobrecimento geral, você tem um empobrecimento geral em termos mundiais. Até mundo afora, a inflação também não está baixa, né? No primeiro mundo, chamado primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, também tiveram picos de inflação recente, muito mais do que eles estavam acostumados décadas atrás. Agora, para mim, o grande perigo é esse, a questão do Campos Neto encerrar o mandato agora, com a sua gestão, e no próximo vai vir alguém mais agradável ao petismo, ao lulismo, que vai provavelmente baixar na canetada, e a gente sabe o que vai acontecer, vide Guido Mantega e grande elenco. Ô, Leandro Ferreira. Pois não. Quando você fala bater na porta do Banco Central, me assusta um pouco. Por isso que eu queria que você voltasse a fazer uma abordagem. Porque nós tivemos, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, o ministro aqui lembrado pelo João Belucci, que é o Guido Mantega, que inventou uma moda chamada nova matriz econômica, que é mais ou menos essas loucuras. São medidas heterodoxas, vamos tentar fazer milagre de recuperar rapidamente. E durante o governo Dilma Rousseff, a nova matriz econômica do Guido Mantega e suas medidas mágicas, heterodoxas, levou a uma queda do nosso PIB. Em 2 anos, nosso PIB caiu 7%, não tinha pandemia. Chegamos em 2017 a mais de 14 milhões de desempregados. E eu me lembro que isso vai contra, esse atual governo vai contra até o primeiro mandato do presidente Lula,
que seguia em medidas ortodoxas, caminhando continuamente, estava dando certo. Ou seja, será que vamos refazer a lição da Dilma e aprofundar a crise e o déficit com essas medidas malucas, chamadas pelos economistas de heterodoxas e pelo povo de irresponsáveis? O maior erro da política econômica da presidente Dilma foi, sem dúvida alguma, dentro da nova matriz econômica, incluir o tamanho das desonerações que incluiu. Se não fosse por isso, se não fosse por desonerar os ricos, por deixar que os grandes empresários de setores ineficientes levassem vantagem em termos de taxação, em termos de impostos que eram devidos, mas que gozaram de privilégios a partir desse período, o Brasil estaria muito melhor, não só no governo da presidente Dilma, como também nos subsequentes, inclusive Temer e Bolsonaro, porque esse pessoal está com os privilégios garantidos até hoje. Não, é uma dificuldade tremenda você mudar aquilo que o Paulo Guedes chamou de piratas do Congresso, que ficam lá prorrogando esse tipo de benefício, que fica lá prorrogando a isenção da folha de pagamento de setores que são muitas vezes ineficientes aqui na economia brasileira, mas que gozam de muitos privilégios por conta da representação que tem no Congresso Nacional. Esse foi, sem sombra de dúvidas, o maior erro dessa administração feita por Guido e Dilma à época. Agora, não está aí o centro do problema atual. O centro do problema atual, que já está corrigido em relação, por exemplo, à parte das desonerações, que tem um plano para rever, que tem um plano em relação à possibilidade de crescimento de gastos, que não é mais livre. Então, eu acho que tudo isso já está devidamente corrigido. O que a gente precisa é fazer com que o gasto seja bem feito em mecanismos e alternativas que vão induzir a economia ao mesmo tempo que se abaixa juros. Então, Capês, toma cuidado na hora que você for bater na porta do Roberto Campos Neto, que se for na casa dele, você pode errar. Ele mora no mesmo condomínio que os donos de um grande banco chamado BTG, ou ele pode, como era quando adolescente, estar na casa do 01, que era vizinho dele na Barra da Tijuca, e por isso sua proximidade com o clã. Puxa, Leandro, eu não vou implicar com a pessoa por causa do endereço que ela mora, nem por causa dos vizinhos que ele tem. Eu estou olhando a gestão dele. Você falou da nova matriz econômica, foi um erro. O erro também foi quando a presidente Dilma quis intervir política e ideologicamente na Petrobras, um desastre que foi. Agora, onde mora, nem sei onde mora o Roberto, você sabe onde ele mora? Eu não sei, não fico atrás de endereço dos outros ligando para saber onde estão. Tá certo? Deixa pra lá, o cara não é meu namorado, nem seu.